Olá, alunos do 8º ano, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa, e para esta aula preparamos um conteúdo bastante interessante. Vamos conhecê-lo? Iremos desenvolver a seguinte temática com o título Por entre classes de palavras e funções sintáticas, parte 2. O objeto de conhecimento será o seguinte, morfossintaxe. Em morfologia, falaremos sobre o verbo e em sintaxe sobre o predicado. Então vamos juntos para esta aula? Quando estudamos sobre classes gramaticais, sobre as classes de palavras da língua portuguesa, é provável que encontremos conceitos sobre essas classes gramaticais semelhantes a esses que nós vamos verificar aqui. Então, por exemplo, sobre o verbo, podemos aprender que é uma palavra por meio da qual se expressa uma ação, um estado do ser ou um fenômeno da natureza, situando no tempo. E há uma outra classe gramatical que nós queremos explicitar para vocês, que é o advérbio. Sobre o advérbio, nós podemos aprender que é a palavra que se relaciona com o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, acrescentando-lhe circunstâncias. Então, ao observarmos aqui o conceito sobre o advérbio, nós podemos perceber que é uma classe gramatical que vai se relacionar com o verbo, porque ali está no conceito. E ao se relacionar com o verbo, vai trazer algum tipo de circunstância. Então, a gente vai avançar para compreender a seguinte relação, que o verbo vai ser uma dessas classes gramaticais da nossa língua que é central, né? Que traz uma significação bem importante e que costuma se apresentar de maneira central dentro das frases, dentro dos enunciados, das orações da língua portuguesa. E agora que nós sabemos que o advérbio se relaciona com o verbo para lhe atribuir circunstância, nós vamos então pensar que é possível que tenhamos a seguinte relação. Imaginemos que isso aqui é uma estrutura de um enunciado e de uma oração. O verbo está mais centralizado e o advérbio vai se ligar a este verbo para lhe acrescentar algum tipo de circunstância que pode ser de tempo, pode ser de lugar, de modo e assim por diante. Vamos então exemplificar? Vamos lá então. Exemplificando com uma frase, nós vamos ter o seguinte, observem. A moça precisou de ajuda ontem. Nesta oração, nós temos que precisou é o nosso verbo e a palavra ontem é o nosso advérbio. Esse advérbio está acrescentando ao verbo uma circunstância de tempo, ou seja, ao ler esta oração, fico entendendo que essa ação verbal de precisar se deu com a circunstância temporal que foi ontem. Se eu modificasse, por exemplo, o advérbio ontem para o advérbio cedo, eu observaria que o meu entendimento sobre a ação verbal de precisar iria se modificar. Então, notem que, de fato, o advérbio vai se relacionar com o verbo e vai, nesse processo, acrescentar algum tipo de circunstância que vai influenciar, de alguma maneira, no sentido da minha ação verbal, ok? Agora, nós iremos observar como estas classes de palavras se comportam uma vez que estão em uma oração e eu estou fazendo a análise sintática desta oração, ok? Então, o nosso exemplo está aí. A moça precisou de ajuda ontem. Neste exemplo, nós temos o sujeito, a moça, lembrando que o sujeito pode ser também chamado de sintagma nominal, e nós temos como predicado ou sintagma verbal, precisou de ajuda ontem. Notem que o meu verbo
precisou e o meu advérbio ontem estão aí presentes no meu predicado. Claro, o meu predicado tem por obrigação a presença do verbo, ok? Então, sabendo que as duas palavras que eu estou trabalhando, as classes gramaticais que eu estou trabalhando nesta aula, estão no predicado, nós vamos então selecionar este predicado e fazer uma análise mais aprofundada, ok? Então, vamos lá. Sabemos que precisou de ajuda ontem será, portanto, o predicado. Mas eu estou adicionando a informação de que é um predicado verbal. Por que isto? Porque o verbo precisou é o que nós chamamos de verbo significativo. O que isso quer dizer, professora? É um verbo que expressa uma ação, ok? Então, quando eu estou diante de um verbo que expressa uma ação, eu posso estar diante de um predicado verbal. No caso aqui, é o que nós temos, é um predicado verbal. Por quê? Porque o verbo precisou é a palavra mais importante, é o verbo significativo, é a palavra mais importante do meu predicado. Então, eu acrescento a informação também de que o meu verbo neste predicado é o núcleo do predicado verbal, tá bom assim? E aí, mais uma informação podemos adicionar. O meu advérbio, ontem, está ali e agora que eu estou fazendo uma análise sintática, eu preciso saber que o advérbio exerce a função de adjunto adverbial, ok? Então, agora eu junto as informações de morfologia e sintaxe para fazer esta análise, ok? Mas como eu disse antes, o meu verbo significativo tanto pode gerar um predicado verbal, mas ele pode gerar um outro tipo de predicado, que é o que nós vamos observar agora. Neste outro predicado, nós temos uma pequena mudança na escrita, não é? O nosso exemplo agora é: precisou de ajuda célere ontem. Então, uma pequena mudança vai me gerar um outro tipo de predicado, tá bom? E que tipo de predicado é este? É o predicado verbo nominal. Vamos analisar para entender por que ele tem esta classificação? Vamos lá. Observem que nós temos o nosso verbo, ele está ali, permanece sendo um verbo significativo, mas a palavra célere aparece neste contexto. E, no caso, o que eu vou notar é que neste predicado, o que eu tenho é um verbo significativo, um verbo que expressa algum tipo de ação e uma palavra que vai trazer algum tipo de qualificação. Essa palavra, no caso, é célere, né? Algo que é rápido. Né? E essa palavra, no caso, está trazendo uma qualificação para a expressão de ajuda. Essa expressão de ajuda é complemento do meu verbo precisar. Portanto, é o que nós chamamos de objeto indireto, porque tem aí a preposição de. Então, a palavra célere está dando uma qualificação para o objeto. É o que nós chamamos de predicativo do objeto. Então, essa estrutura em que eu tenho um verbo significativo e um predicativo do objeto, me permite observar que eu tenho não um núcleo, mas dois núcleos, conforme está aí no nosso exemplo. E aí, neste caso, o meu predicado é verbo nominal. Professora, só é predicado verbo nominal se o predicativo for do objeto nesta estrutura? Não. Eu poderia ter verbo significativo e um predicativo lá do sujeito da oração. Também seria uma estrutura de predicado verbo nominal. Mas o que é importante em todos esses exemplos que trabalhamos nesta aula é que vocês percebam a junção da informação sobre a morfologia da classe gramatical, o que é a classe gramatical e como ela se comporta em uma oração e como nós analisamos esta oração. No caso aqui, o verbo significativo como núcleo do predicado verbal ou verbo nominal e o nosso advérbio exercendo a função de adjunto adverbial, ok? Então, agora que nós compreendemos tudo isso, vamos ao nosso aplicando.
Nós podemos encontrar este conteúdo em questões como esta que nós veremos agora. Começa pelo comando que diz: leia o texto para responder a questão. Então vamos a ele. Uma esperança. Mas como é bonito o inseto, mas pousa que vive. É um esqueletinho verde e tem uma forma tão delicada que isso explica por que eu, que gosto de pegar nas coisas, nunca tentei pegá-la. Uma vez, aliás, agora que me lembro, uma esperança bem menor que esta pousara no meu braço. Não senti nada de tão leve que era. Foi só visualmente que tomei consciência de sua presença. Encabulei com a delicadeza. Não mexia o braço e pensei: e essa agora? Que devo fazer? Em verdade, nada fiz. Fiquei extremamente quieta, como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois não me lembro mais o que aconteceu. E acho que não aconteceu nada. Este é um texto de Cecília Meirelles e sobre ele nós temos a questão. No trecho, é um esqueletinho verde e tem uma forma tão delicada que isso explica por que eu, que gosto de pegar nas coisas, nunca tentei pegá-la. O adjunto adverbial destacado, notem então que no meu enunciado eu vou ter um trecho que destacamos do texto lido, ok? E aí temos neste trecho uma palavra destacada, que é a palavra nunca. E o próprio enunciado já informa que se trata de um adjunto adverbial. E o que se quer é entender esse adjunto adverbial, né? Então, esse adjunto adverbial faz referência à forma verbal tem? Faz referência à forma verbal explica? Faz referência à forma verbal gosto ou faz referência à forma verbal tentei pegá-lo? O nosso gabarito nos informa que devemos marcar a alternativa D, faz referência à forma verbal tentei pegá-la. E aí vamos então comentar o porquê que isto acontece, né? Nós temos aí que essa expressão aparece nesse nosso parágrafo, né? Então nunca tentei pegá-la. Já nos mostra que de fato há uma relação entre este adjunto adverbial e a forma verbal tentei pegá-la. Vamos explicitar então? Olhem aí, né? Nós vamos ter então essa expressão nunca tentei pegá-la. E aí vamos observar que isto é um predicado verbal, né? Porque aí a expressão tentar pegar, né, vai ser de fato uma expressão de uma ação, né? E aí, notem que nós temos o adjunto adverbial ou, né, o nosso advérbio nunca se conectando, se relacionando diretamente com a forma verbal. Que neste caso, como se trata de um predicado verbal, porque não temos nenhum predicativo nesta estrutura, então o meu verbo é o núcleo do predicado verbal e esta é uma estrutura de predicado verbal. Ok, pessoal? Então, dito tudo isto, vamos às nossas considerações finais. Nesta aula, nós começamos pelo estudo da classe gramatical do verbo, aprendendo que ela tem como conceito o fato de que expressa uma ação, um estado do ser ou um fenômeno da natureza, situando no tempo. Em seguida, nós entendemos que este verbo é o núcleo do predicado verbal ou verbo nominal, quando estamos falando de análise sintática, ok? Também trabalhamos com a classe gramatical do advérbio e entendemos esta relação entre o advérbio e o verbo ao qual ele faz referência. Nós aprendemos o conceito da classe gramatical do advérbio, aprendendo e entendendo que é a palavra que se coloca junto do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio, acrescentando alguma circunstância. Mas nesta aula nós explicitamos o fato do advérbio se colocar junto do verbo, ok? E aí também entendemos que quando estamos num processo de análise sintática de uma oração, este advérbio vai exercer a função sintática de adjunto adverbial. Antes de encerrarmos esta aula, temos um recado para você.
siga as nossas redes sociais. O nosso endereço é @contraturno-digital. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, estamos aguardando você por lá. E nós encerramos esta aula por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!